Olá, aqui quem fala é o seu professor de ciências e hoje o nosso vídeo é sobre a composição do ar. Nós vamos identificar as misturas de gases que compõem o ar e também comentar sobre alguns fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar a composição do ar. Mas antes, caso você tenha alguma dúvida em relação ao conteúdo ou queira simplesmente conversar sobre o assunto, a caixa de comentários está à sua disposição. Recados dados, vamos para a matéria. O ar, também conhecido por atmosfera, é uma parte extremamente importante do meio ambiente, tanto do ponto de vista biológico quanto do ponto de vista químico, sendo responsável em grande parte pela manutenção da vida aqui na Terra. A composição da atmosfera depende não apenas das condições iniciais da sua formação, mas também dos processos físicos e químicos que ocorrem continuamente em nosso planeta, que podem acrescentar ou retirar os gases, aumentando ou diminuindo a composição dos mesmos. Mas basicamente, a composição atual do nosso ar é de 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 1% de outros gases, com destaque para o gás nobre argônio, que está presente em uma porcentagem de quase 1%, e o dióxido de carbono, que é o CO2, que embora exista em baixa concentração em relação a outros gases, vem aumentando gradativamente. Além dos gases já citados, um componente variável muito importante da atmosfera é o vapor de água, cuja quantidade depende de alguns fatores, como por exemplo o clima, a temperatura e o local analisado, além de outros vários gases que não vem ao caso ser citado, além de poluentes, poeiras, cinzas, micro-organismos e até mesmo pólen. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre os principais gases que compõem o ar. E o primeiro, e um dos mais importantes, é o oxigênio, representado pela fórmula química O2, ou seja, a sua molécula é composta por 2 átomos de oxigênio. Quando se fala desse gás, não é novidade para ninguém que ele está presente no ar atmosférico e que é de extrema importância para a manutenção da vida no planeta, pois ele é o gás utilizado na respiração da maioria esmagadora dos seres vivos, contando ali com uma pequena exceção dos seres anaeróbios obrigatórios, que são seres que não dependem do oxigênio para os seus processos metabólicos. E como exemplo eu posso falar do caso das bactérias causadoras do tétano e do botulismo. O O2, ou o oxigênio, também é necessário para que ocorra a combustão, que é a reação química que libera energia na forma de calor. Mas voltando para o oxigênio, calcula-se que o ar atmosférico seja composto por aproximadamente 21% desse gás. E o próximo gás é o nitrogênio, que compõe aproximadamente 78% do ar atmosférico. E ele é de extrema importância para todos os seres vivos, pois participa da formação de diversas moléculas orgânicas necessárias para o metabolismo. E só lembrando, metabolismo é o conjunto de reações bioquímicas que controla a síntese e a degradação de substâncias do nosso organismo. Mas focando no nitrogênio, de todos os organismos vivos, apenas alguns micro-organismos são capazes de captar esse gás que está disponível na atmosfera e aproveitá-lo de forma eficiente. E como exemplo desses micro-organismos, nós temos as bactérias do gênero Rhizóbio, que estão presentes nas raízes das plantas leguminosas, que são o feijão, ervilha, soja e algumas outras com as mesmas características dessas plantas já citadas. O próximo gás é o gás carbônico, também conhecido como CO2, e é encontrado em proporções muito pequenas na atmosfera, contribuindo com apenas 0,03% da composição do ar. É um gás de extrema importância para a realização da fotossíntese pelos vegetais e é liberado para a atmosfera através da combustão e também pela respiração dos animais. E agora que a gente citou os gases que estão em maior concentração na atmosfera, nós vamos para os gases nobres, que também fazem parte da composição, mas em menor quantidade. Dentre os gases nobres, nós temos o argônio, neônio, radônio, hélio, criptônio e o xenônio, sendo que cada um deles compõe cerca de 0,93% do ar atmosférico. Esses gases possuem a característica de não produzirem nenhum tipo de reação química quando entram em contato com outras substâncias, e foi essa característica que os deu o nome de gases nobres, por isso eles são considerados nobres. Agora que a gente já trouxe a composição gasosa, vamos para outro elemento também que, apesar de não ser um gás, é muito importante,
eu estou falando do vapor de água, que também participa da composição do ar e provém ali de várias fontes, como por exemplo a evaporação das águas de rios, mares e lagos, da respiração dos seres vivos, da transpiração das plantas, da evaporação da água do solo e até mesmo da evaporação da água dos dejetos, como as fezes e as urinas dos animais. Agora que a gente já sabe dessa composição, nós vamos falar um pouco sobre os fenômenos antrópicos, que são impactos negativos causados pela ação do homem, ou seja, pela ação antrópica, que impacta no meio ambiente de forma direta e bastante negativa. Ações antrópicas são ações exercidas pelo homem. Essa expressão ficou conhecida quando se viu a necessidade de se falar sobre as alterações provocadas pelo ser humano no meio ambiente e quais eram os impactos causados. O espaço geográfico, como nós conhecemos, é produzido pela relação entre a sociedade e a natureza. Portanto, a ação humana tem gerado mudanças bem significativas e drásticas no meio ambiente. Quando nos referimos à palavra impacto, é comum associarmos a algo negativo. Porém, é importante dizer que o termo impacto refere-se às consequências das alterações provocadas no meio ambiente, sejam elas positivas ou sejam elas negativas. Embora exista alguma positividade nesse impacto causado pelo homem, a ação do homem tem acelerado a degradação da natureza. O desmatamento, a poluição dos rios, mares e florestas e o uso indevido da água e de energia, são apenas alguns exemplos dessa ação negativa do homem sobre o meio ambiente. E isso vem provocando diversas alterações. E o que antes parecia distante da nossa realidade, agora já faz parte do nosso cotidiano, Então muitas pessoas já sentem esse impacto negativo, como o racionamento de água, o horário de verão em alguns países como alternativa para diminuir o consumo de energia, inundações recorrentes, secas devastadoras e mudanças climáticas. Então esses são apenas alguns dos sintomas de um impacto negativo, de uma ação antrópica negativa sobre o meio ambiente. E para que fique claro alguns desses impactos ambientais agravados pela ação antrópica, eu trouxe alguns exemplos. O primeiro é o agravamento do aquecimento global, o efeito estufa. A maré negra, que para quem não sabe é um derramamento acidental ali de petróleo no momento da extração, no momento de uma retirada mal sucedida desse recurso, e isso impacta em prejuízos à vida marinha. Nós temos também o uso inadequado dos recursos hídricos, gastar água demais. E por último, o desflorestamento, que é a retirada de uma vegetação de uma área para favorecer a agropecuária ou a indústria madeireira. Então é isso aí, meus queridos. Eu espero que vocês tenham aprendido e gostado. E até o próximo vídeo.